Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Nós vamos aqui para uma breve palavra. E eu peço a atenção de todos, até mesmo as crianças, que estão ali pacientes, na cama elástica, mas é uma breve palavra e eu peço a atenção de todos. Está no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo de número 17. E o versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versos 22 e o 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, aqui está registrado uma palavra onde Paulo, o apóstolo, ele fazendo uma viagem missionária, ou seja, ele viajando para anunciar Cristo, anunciar ao Senhor, anunciar que Deus havia levantado um homem, e deste homem ele morreu na cruz. Este homem, ele pagou o preço dos pecados da humanidade, e no nome deste homem estava a salvação. Nós sabemos que Paulo fez algumas viagens missionárias, e certa vez, na sua segunda viagem, ele chegou a uma cidade chamada Atenas. Atenas não era uma cidadezinha qualquer. Atenas era uma cidade muito grande. Atenas, ela era a capital do Império Grego, onde ali nasceu naquela cidade, onde se formou os filósofos, onde aquela cidade ela era conhecida por culto aos vários deuses. Aquela cidade é uma cidade muito grande, cheia de templos, cheio de filósofos, onde o homem começou a pensar, onde o homem começou a filosofar. E ali Paulo chega até aquela cidade. Mas o interessante é que quando Paulo chega naquela cidade, ele vendo várias construções, vários templos, ele vendo tudo que ele estava, ele encontrou um altar. E nesse altar havia uma inscrição, uma escrita, mas era diferente, porque naquele altar ali não tinha nome de algum Deus. Naquele altar não tinha o nome de alguma divindade conhecida. Naquele altar que estava ali em Atenas não existia o nome do Deus que era dedicado àquele altar. E Paulo, percebendo isso, ele chamou os homens, os cidadãos daquela cidade, e disse: eu tenho visto que vós sois religiosos, vós sois supersticiosos, mas eu encontrei aqui um altar diferente. Eu encontrei aqui um altar, e nesse altar não tem inscrição do nome do Deus que é dedicado a este altar. Está escrito: ao Deus desconhecido. Aquele povo daquela cidade, eles cultuavam a um Deus, mas eles não conheciam aquele Deus que eles cultuavam. Todos os outros templos, todos os outros altares que existiam ali, existia o nome de uma divindade. Porém, existia um templo onde eles adoravam, um altar onde eles ofereciam sacrifícios,
mas não sabiam a qual Deus eles estavam adorando ali naquele altar. E Paulo, quando vê aquilo, ele diz: este que vocês adoram, este que vocês adoram aqui, apresentam sacrifícios, mas não conhecem, é esse que eu vos anuncio. Porque Deus, ele levantou o seu Filho, Jesus, e ele morreu pelos pecados do homem e ressuscitou para a justificação do homem. O interessante é que aquele povo, eles adoravam, eles diziam acerca de um Deus, mas eles não sabiam qual era aquele Deus. Há muitas pessoas que elas até falam o nome de Jesus, mas elas não conhecem a Jesus. Há muitas pessoas que falam: eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho fé em Deus, mas elas não conhecem a Deus. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos em um certo lugar e ele fez uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que o Filho do Homem é? E de repente eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é Elias, é João Batista, é um dos profetas. Jesus estava perguntando para saber o que o povo dizia dele, o que o povo achava que era Jesus. Talvez hoje muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Talvez hoje muitas pessoas dizem: eu conheço Jesus. Até mesmo ver em um quadro uma figura, uma pintura, dizendo: este é Jesus, mas ela mesmo não conhece Jesus. Quantas pessoas que falam em nome de Jesus, mas eles não conhecem a Jesus. Quantas pessoas que falam que conhecem a Deus, mas eles não conhecem a Deus. E é este que nós estamos anunciando aqui nessa manhã. Porque o Deus que fez os céus e a terra, ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse que nós anunciamos. Muitas pessoas não conhecem, mas se nós perguntarmos para um homem chamado Jairo, quem é Jesus? Jairo com certeza vai dizer: eu conheço este homem porque a minha filha já estava morta, mas eu cheguei diante dos seus pés e supliquei que ele fosse até a minha casa curar a minha filha. A minha filha já estava morta, mas ele a ressuscitou de novo. Muitas pessoas não conhecem a Jesus, mas se nós perguntarmos para uma certa mulher, a Bíblia não diz o nome dela, só fala que ela sofria um fluxo de sangue, uma hemorragia. E aquela mulher havia gastado toda a sua riqueza com os médicos para tentar curar do seu problema. Porém, ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens, e ninguém conseguiu curar a sua doença. Porém, quando ela ouviu falar de Jesus, ela diz: eu vou ir até esse Jesus e eu vou só tocar nas suas vestes e eu ficarei sã. E assim ela fez. Assim ela enfrentou toda uma multidão e chegou por trás do Senhor e apenas tocou na veste dele. E na mesma hora ela foi curada. Essa mulher, se nós perguntar para ela quem é Jesus, ela diz: ele foi aquele que curou a minha doença. Ele foi aquele que curou o meu problema. Ele foi aquele que trouxe a minha saúde de volta. Quando os médicos nenhum conseguiram, ele conseguiu. Se eu perguntar para cada um que está aqui quem é Jesus, às vezes, cada um tem uma forma de dizer: Jesus é isso na minha vida, Jesus é isso na minha vida, Jesus foi isso para mim. Se perguntar para mim quem é Jesus para mim? Jesus foi aquele que eu estava vivendo uma vida de pecado. Eu estava vivendo uma vida totalmente desordenada. Mas de repente, quando eu conheci quem era Jesus, ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Ele perdoou os meus pecados.
E hoje eu sei que eu estou caminhando em direção a Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Glória a Deus, aleluia. Quem é Jesus? É esse que nós anunciamos. É esse que nós trazemos para o seu conhecimento nessa manhã. Jesus é aquele que ele veio a essa terra como homem, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Porque todos nós nascemos pecadores. E não há nada que nós podemos fazer de nós mesmos que pague o preço dos nossos pecados. Porém, Deus, na sua bendita glória, Ele enviou o seu Filho unigênito para dar a sua vida ali na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado. É esse Jesus que nós anunciamos para você aqui nessa manhã. É esse Jesus que nós trazemos. É esse Jesus que muda a história. É esse Jesus que liberta o homem do pecado. É que nós anunciamos nessa manhã. Graças a Deus. É esse Jesus que nós queremos trazer para toda a vizinhança, para todos que estão ao alcance da nossa voz. Jesus não é apenas um quadro que a gente vê, pendura na sala, não é um amuleto. Mas Jesus é Deus. E Ele veio aqui como homem, morreu pelos meus e os seus pecados. E Ele oferta a salvação para a minha e a sua vida. Basta apenas você levantar a mão e dizer: eu creio que o Senhor é o Cristo. Assim diz Pedro. Quando Jesus perguntou: quem diz que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. É esse que nós te anunciamos aqui nesta manhã. Aleluia. Fique com essa palavra para a sua reflexão. Cristo, Ele veio na terra, morreu pelos nossos pecados e justificou para a nossa justificação. Aleluia. Fique essa palavra para a sua vida, que Deus possa falar mais profundamente ao seu coração, em nome de Jesus.